E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo beleza? Espero que sim. Professor Fabiano, do Instituto Federal de Hortolândia. Vamos lá para mais uma aula de fresamento CNC? Bem, pessoal, hoje a gente vai ver a aula 5 da parte 2. Aula passada, a gente viu que o ciclo de abertura de cavidades circulares, que era o Pocket 4. E também a gente viu um recurso que a Siemens tem, que é o quê? Quando você vai fazer um furo e esses furos estão dispostos em coordenadas polares. Não só furos, mas vamos supor que você vai abrir uma cavidade e essas cavidades estejam o quê? Em coordenadas polares, a gente tem um recurso lá, um ciclo, para a gente poder se utilizar dele aí e fazer e facilitar para a gente aí essas coordenadas polares. Na aula passada, a gente propôs esse exercício que está aí na tela para você estar ouvindo, né? Onde você vai ter esses furos em coordenadas polares, você vai ter essas cavidades aí nos cantos da peça, tá? Então, na aula passada, a gente determinou os pontos dessa peça e também a gente calculou o RPM, o avanço das brocas e fresas, e agora, então, a gente vai efetivamente aí começar a fazer o programa no simulador para depois fazer a simulação. Beleza, pessoal? Então, vou abrir aqui o simulador e vamos lá dar continuidade aí à nossa aula 5. Beleza, galera? Vamos lá, então. Então, pessoal, com o simulador aberto, você vai clicar aqui, ó, em Programa Manager, que é essa opção aqui. Clicando aqui, ele vai abrir para você aqui, ó, peças de trabalho, tá? E aí, em peças de trabalho, você vai clicar em Novo. E aí, vamos criar aqui a aula 5. Dá um OK. E aí, ele vai pedir para você o nome do programa. Então, a gente vai colocar aqui Exercício 1. E dá um OK. E aí, ele vai abrir para você aí o programa. Beleza, pessoal? Aqui, aquele mesmo esquema. Não dá para a gente ficar digitando aqui, senão demora muito, o vídeo fica muito longo. Então, eu já digitei o programa. A gente vai passar por ele e ver como que foi feito. Beleza? Então, pessoal, aí está o programa. Primeira coisa, identificação do programa. Lembra, pessoal? Ponto e vírgula. Programa exemplo da aula 5, tá? Professor Fabiano. Pessoal, quando vocês fizerem um programa de vocês, identifiquem, tá? Qual o programa que se refere, em qual exercício, e coloca ali o seu nome também, para ficar ali bem autêntico. Tá bom, pessoal? Próxima linha. Aí a gente vai colocar o quê? Essas variáveis aqui, que são o quê? G17 é o plano de trabalho, G71, coordenadas milímetros, né? A gente pode trabalhar também em polegada. G90, coordenadas absolutas. Lembra que a gente pode também trabalhar em coordenadas incrementais. Então, você tem que falar para a máquina qual coordenada você está trabalhando. Então, G90. G94 é o avanço milímetros por minuto. Aqui no fresamento, a gente trabalha milímetros por minuto, diferentemente lá do torno, né? No torno, a gente dá preferência ali o avanço milímetros por rotação, que é o G95. E depois o G40, descompensa o raio da ferramenta. Tá? A gente não sabe que programa que foi rodado antes do que a gente for rodar esse programa aqui. Então, por segurança, a gente coloca ali o G40 para descompensar o raio da ferramenta. Segunda linha, Workpiece. Workpiece é o quê? O 3D ali que vai ser colocado no simulador, que é seu bloco bruto, para ele saber ali as dimensões da sua peça bruta, tá? Como que você coloca ele? Você vem aqui, ó, em diversos, clica em diverso, tá? Clicando em diverso, você clica aqui em peça bruta, tá bom? Em peça bruta, se a gente ver lá no nosso exercício, eu coloquei lá qual que era o bruto da peça, tá? Então, vamos abrir ele aqui. Então, a gente tem aqui, ó, é um bruto de 90 milímetros de comprimento, que é o X1, por 70 de largura, que é o Y1, tá bom? E qual que é a altura da peça? É de 25 milímetros, então você coloca ali negativo esse 25 milímetros. Aqui, esse X0, Y0 e ZA é a sua referência, é o zero peça. Então, a gente vai colocar 5 milímetros para dentro ali no X e no Y também, 5 milímetros para dentro. E o seu Z0 vai estar na face da peça, tá bom? Então, tá feito aí o seu workpiece. Aí você clica em aceitar, tá? Eu não vou clicar aqui porque o nosso ali já está feito. E aí ele vai colocar aqui. Depois, vamos chamar a ferramenta T1. Qual a ferramenta T1? Aquela fresa de 12. Então,
chama T1 e aí manda buscar o M06. Aí você coloca uma descrição lá, ponto e vírgula, fresa de topo de 12 milímetros. Logo abaixo que chamou a ferramenta, vamos falar para ali para a máquina qual o zero que a gente está trabalhando. O G54, que é o zero peça ali, o primeiro zero peça que a gente pode ter, porque a gente pode ter o G55, o G56 e assim por diante. Logo abaixo da ferramenta. E aí, o RPM da ferramenta. Vamos ver quais os parâmetros aqui de corte dessa nossa ferramenta, né, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Está aqui. Então, a T1, como vocês podem ver aí, ó, é uma fresa de 12 milímetros, tá? O RPM era de 1327, isso a gente calculou na aula passada, na parte 1 da aula 5. E qual que é o avanço? 425. Então a gente coloca aqui o nosso RPM, o sentido de giro do eixo árvore, então sentido horário M03, tá? A maioria das vezes a gente vai sempre usar ali o M03, porque a maioria tanto da broca, das fresas aqui, é o sentido horário, que é o sentido de corte da ferramenta. Agora a gente vai para aquele ponto, que é o ponto O, que é aquele ponto distante ali, porque eu chegar no primeiro ponto da peça, já tenha percorrido ali uma distância que tenha compensado o raio da ferramenta. Uns 15 milímetros já está bom. Então, x menos 15 e y menos 15. E vamos isso em coordenada G0. Depois, vamos descer para Z2. Aqui, pessoal, sempre atento. Trocou a ferramenta, a primeira coisa, a gente vai para o X e o Y, lá em cima. E depois a gente desce no Z. Se a gente coloca essas três coordenadas juntas, o que vai acontecer? Ele vai fazer isso daqui, né? Ó. Ele vai para o X e o Y e o Z ao mesmo tempo, ele pode pegar em algum canto da peça. Então, por segurança, a gente vai em X, Y e depois desce em Z. Desce em Z2. E aí a gente vai para Z0, que é na face da peça, onde está nosso zero. E aí a gente pode agora colocar aqui o avanço programado, que a gente calculou para essa fresa, que é a T1. Então o avanço é de 425 metros por minuto. Bom? E aí a gente vai acionar o ciclo repeat. Lembra do ciclo repeat, pessoal? Ele vai repetir esse ciclo 20 vezes, que é o P20 aqui. Por que a gente vai repetir ele 20 vezes? Se a gente ver a altura da peça, ela é de 20. Então, a gente vai tirar 1 milímetro em cada passada. 20 vezes. E a gente vai repetir essa subrotina aqui, início e fim. Tá bom? Recua a ferramenta. E aí, vamos lá agora na subrotina e ver como que ela tá. Né? Eu coloquei ela aqui logo no final. Ó. Depois do seu M30. Tá, pessoal? Muito atento nisso aqui. Sempre coloca a sua subrotina depois do M30. Senão fica naquele caso lá. Se você coloca ele antes do M30, né, dentro do M30, senão depois ele passa por ele, mesmo depois que acabou o ciclo repeat. Então você coloca depois do M30, que aí ele não vai repassar por ele. A não ser que seja um caso especial que a gente queira que passe, aí a gente coloca dentro do M30. Então aqui é a nossa subrotina, início, 2 pontos, e aí você coloca aqui, deixa eu só tirar aqui os parâmetros de corte, dentro da sua subrotina. Z igual a IC menos 1. Por que menos 1, pessoal? Vamos tirar 1 milímetro em cada passada. Se você olhar no enunciado, se você lembrar no enunciado, a gente vai tirar 1 milímetro em cada passada. Aí depois, pessoal, a gente vai para o primeiro ponto, que é o ponto A. Está aqui na sua tabela, aí, aqui embaixo, pessoal. Ponto A é o 0, 0. Vamos usar o quê? Aquele avanço, 425. E indo compensando o raio da ferramenta. Deixa eu só colocar a peça aqui para vocês lembrarem. Tá aí a peça, pessoal. Então a gente vai para o ponto A, que é o ponto 0, 0, compensando o raio da ferramenta, G41. Depois vamos para o ponto B. O ponto B é lá em cima da peça, tá? Só que aí a gente vai fazer o quê? Uma coordenada circular no sentido anti-horário. Ó, lembra, pessoal? Horário G2. Tá? Horário primeiro, G2 primeiro. Anti-horário, G3. Então, a gente vai do ponto A para o ponto B, fazendo o G3. Tá? Qual a coordenada do ponto B? X0, Y60. E qual que é o CR? CR de 92,5. Se você olhar no desenho aí, ó, você vai ver que é um raio, tá? 2 vezes raio de 92,5. Tá bom? Depois, a gente vai para o ponto B, para o ponto C. Aí a gente vai fazer agora um G1, tá? Do ponto B ao ponto C é uma interpolação linear.
Então, a gente usa o G1. Qual a coordenada do ponto C? x80 e y60. Tá? Depois a gente vai para o ponto D de dado. O ponto D, vamos fazer agora de novo uma interpolação circular. Ainda aqui no sentido anti-horário. Tanto do A para o B era no anti-horário e do B para o C ainda continua no anti-horário, tá, pessoal? Então, G3, qual a coordenada aí do ponto D? 80 e 0. Qual que é o raio? CR de 92,5. O mesmo raio lá do outro. Depois a gente vai fazer uma interpolação linear de novo, né? Para o ponto A. O ponto A é o 0, 0. Vai para o ponto 0, 0 e x0. Aí depois a gente vai para o ponto O, agora descompensando o raio da ferramenta. Então você aciona o G40, coordenada menos 15, x menos 15 e y menos 15. E aí a gente pode colocar um avanço mais rápido, porque a ferramenta não está em contato com a peça, para a gente não perder muito tempo. E aí a gente vai descompensar o raio da ferramenta, indo para o ponto O. Pessoal, lembra? Porque toda vez que sai da peça tem que ir para esse ponto? Porque depois a gente vai fazer uma penetração em Z. Então, toda vez que a gente for fazer uma penetração em Z, o raio da ferramenta tem que estar descompensado. Senão a máquina não entende e vai achar que tem que compensar também em Z. Tá? Então, por isso que a gente descompensa o raio da ferramenta indo para esse ponto. E para descompensar o raio da ferramenta, a gente tem que fazer um movimento pelo menos 2 vezes o raio. No mínimo um diâmetro aí da ferramenta. Beleza, pessoal? E aí, fim. Aí está feita aí a sua subrotina. Essa é a primeira parte. Quando vocês forem fazer o programa, fazem em partes, tá bom? Então, chama a primeira ferramenta 1 e já faz essa simulação e vê se está ok. Se tiver algum problema de algum erro, você já corrige esse erro, porque se você deixar para rodar no final, depois que fizer toda a programação, vai começar a ter muitos erros, né? Então, você vai fazendo a simulação aos poucos. Beleza, pessoal? Então, vamos subir aqui agora o programa. Aí ele vai executar, então, esse ciclo repeat. Vou ainda continuar com a ferramenta, pessoal, porque agora a gente vai fazer essa cavidade aqui, ó, que está aqui no centro. Terminando, então, o ciclo repeat, a gente recua a ferramenta, G0, Z10, vamos subir com a ferramenta. E aí vamos localizar ela no centro aqui da peça, tá? Para fazer essa cavidade aqui, ó, essa cavidade maior que está aqui no centro, que é um diâmetro de 35, tá bom? Então, localizando no x40, porque nosso comprimento aqui é 80, e aqui a altura é 60. Então, x40 e y60, que é a metade e o centro ali da sua peça. E aí, pessoal, vamos acionar agora o Pocket 4, que é o quê? Abertura de cavidades circulares, o que a gente viu nesta aula. Tá? Deixa eu só tirar aqui a peça. Para acionar o Pocket 4, você clica aqui em fresar e depois clica em bolsa. Aí você tem duas aqui, né? Ó, bolsa retangular, que a gente viu aqui na aula 4, e tem bolsa circular. Aí em bolsa circular você dá um aceitar, tá? Eu não vou clicar aqui, vou abrir o meu que está aqui. Tá, aqui na entrada você deixa completo para a gente usar todo o recurso que a gente tem aí. No PL, G17, que é o plano que a gente está trabalhando, X e Y. Sentido, tem sentido contrário, tá, pessoal? Aqui vai fazer no sentido horário, só que aí, lembra, pessoal, aqui vai fazer no corte discordante, se fizer no sentido horário. Tem que fazer, quando é interno, no sentido anti-horário, para respeitar lá o corte concordante. Então, vamos deixar aqui sentido direto. RP é o retrocesso. Terminou a cavidade, para onde ele vai subir? Vamos deixar aqui uns 10 milímetros, assim como a gente deixava lá no ciclo de furação, né, pessoal? O SC é a distância segura, tá? Quando ele estava ali, para ele aproximar, então ele vai aproximar até os 2 milímetros ali, com um G0, que é avanço rápido. Esse F aqui é o avanço programado que a gente calculou lá da fresa. Então, na fresa T1, a gente calculou que era 425 metros por minuto. Então, você tem que colocar ele aqui. Aqui na usinagem, vamos deixar desbaste, porque a gente vai usar uma única ferramenta. Vamos fazer aqui
a penetração em helicoidal, não está especificado no exercício, né? Como que ele pede lá, se ele queria uma penetração helicoidal ou uma penetração em planos, né? Você tem que ter essas duas opções. Então vamos deixar em helicoidal. Em helicoidal ele vai fazer o quê? Esse movimento aqui do helicoidal. Aqui, pessoal, vamos deixar pós-individual. Por que pós-individual? É a única cavidade no centro da peça, né? A gente não está fazendo aqui na outra, quando a gente for fazer aquelas cavidades que estão no canto da peça, a gente deixa hemical. Mas como é a única cavidade, então a gente deixa aqui pós-individual. Aqui, x0 e y0 é a coordenada da sua cavidade, tá? Então, era no x40 e y40. É naquele mesmo ponto que a gente localizou a fresa, que é o centro da peça, tá, pessoal? Z0 é na face da peça que a gente vai fazer, tá? A gente, eventualmente, pode fazer uma cavidade uma parte mais abaixo da peça. Aí, Z0 não seria zero, tá? Vamos lá, aqui, diâmetro da sua cavidade de 35. Aqui, o Z1 é a profundidade da sua cavidade. Aqui a gente vai fazer essa cavidade até varar a peça. O nosso bruto tem o quê? Ele tem 25 milímetros. Então, vamos passar 1 milímetro a mais aí. Vamos deixar aqui 26 milímetros. Aqui, esse INC, você pode deixar absoluto ou incremental. Vamos deixar aqui incremental. DXY, pessoal. O que era DXY? A largura que a fresa está fresando ali, né? Que está passando. Lembra que eu comentei com vocês? Aqui é legal deixar porcentagem, né? Você pode colocar aqui tanto INC, que aí você coloca essa medida em milímetro, ou você pode deixar uma porcentagem da fresa. Então vamos deixar aqui 60%. O P é o passe da sua helicoidal. Então quando ele dá uma volta, o tanto que ele vai descer, tá? A nossa profundidade lá que a gente especificou lá no começo do exercício era o quê? O passe de 1 milímetro, para tirar 1 milímetro em cada passada. Então, vamos deixar aqui 1 milímetro. O XY e o Z é o sobremetal. Como a gente não vai usar uma outra ferramenta, como comentei com vocês, a gente vai não deixar sobremetal. Então, uma única ferramenta a gente vai deixar aqui já nas medidas. Aqui no escariar você deixa a usinagem completa, porque não é um retrabalho, né? E aí você clica em aceitar. Fez isso, pessoal? Recua a ferramenta G0 para Z100 para poder fazer a troca da ferramenta. Beleza, pessoal? Depois eu vou mostrar como que a gente faz lá a configuração das ferramentas. Aí, agora vamos chamar a ferramenta 2. Subindo aqui o programa. T2 M06. A T2 é o quê? Pegando aqui, seria a T2 é uma fresa de 6 milímetros, pessoal. Então a gente calculou já o RPM dela, tá? Então chama aqui, ó, T2 M06, fresa de topo de 6 milímetros, G54 logo abaixo da ferramenta, tá, pessoal? Nunca esqueça, toda vez que ele chama uma ferramenta, você tem que falar qual zero que ele precisa trabalhar. Se você não coloca nada, ele automaticamente já vai colocar o G54. Mas a gente pode eventualmente estar trabalhando no G55. E aí que vai dar o problema, né? Se você está trabalhando no G55 e chama a ferramenta e esquece de colocar o G55, ele vai acionar o G54. Aí coloca aqui o RPM que a gente calculou, 2.654 RPM, sentido do eixo árvore, M03, né? Vamos localizar na primeira cavidade que a gente vai fazer, que é X10 e Y0. Mesmo esquema, pessoal. Trocou a ferramenta, localiza em XY, depois vão descer para Z10. Por que agora não é Z2 mais, é Z10? Porque agora a gente vai fazer uma furação. E lembra lá, pessoal, aquela distância da furação, que é o recuo. Assim que faz a furação, a gente está acostumando a usar o quê? 10 milímetros. Então, a gente já deixa localizado ali em 10 milímetros acima da sua face. E aí, vamos acionar o quê? O Pocket 4 novamente, porque agora a gente vai fazer as cavidades que estão no canto da peça. Então, colocando a peça aqui, né, pessoal? Então, a gente vai fazer essa cavidade aí, ó, que está o número 1. Então, a gente vai fazer essa cavidade embaixo, vai fazer em cima e as 4 cavidades, tá? Vamos, então,
Essa cavidade aqui, ela tem um diâmetro de 10 milímetros com profundidade de 10. Então, deixa eu só tirar a peça novamente. Aí, você vai clicar novamente aqui em fresar, bolsa circular. Tá bom? Vamos ver como que a gente fez aqui dentro. Mesma coisa, né, pessoal? Entrada deixa completo. G17, que é o plano de trabalho ali, o plano de usinagem. No sentido direto, que é o sentido anti-horário. O RP, que é o quê? Que ele recua assim que terminou ali a sua cavidade. 10 milímetros. 2 milímetros ali da distância de segurança ou distância segura. Aqui deu o mesmo avanço pelo cálculo que a gente fez, 425 metros por minuto. Tá? Deu o mesmo avanço da T1, mas isso foi coincidência. Tá, pessoal? Então aqui você coloca qual que é o avanço da sua fresa. Vamos deixar desbaste. Vamos fazer também a penetração helicoidal. Agora aqui muda, pessoal. Vamos deixar agora aqui hemical. Naquela outra cavidade de 35 milímetros de diâmetro, a gente deixou aqui pós-individual. Agora a gente deixa hemical. Por quê? Agora a gente vai colocar as coordenadas das nossas cavidades. Tá? Tanto é que aqui ele não pede mais aqui, né? Quando é uma única cavidade, você coloca pós-individual, aí você coloca qual a coordenada aqui dentro do ciclo. Quando você vai fazer várias cavidades ou várias furações, você coloca hemical e aí as coordenadas você coloca lá fora do ciclo. O Z0 é onde começa a sua cavidade, vai ser um 0. O diâmetro que a gente viu, né, da cavidade é 10 milímetros com profundidade de 10. Vamos deixar aqui no DXY 60% também, tá? O mesmo caso. O passe de 1 milímetro, assim como lá a gente fez na outra cavidade. E o sobremetal aqui deixa 0. E aqui usinagem completa. E clique em aceitar. Tá, pessoal? Eu não vou clicar em aceitar porque o meu já está feito. Beleza, pessoal? Agora aqui, vamos usar aquele recurso que a gente aprendeu, né? Que é o quê? A disposição dos furos. Como são 4 furos, né? Se você olhar aqui, na verdade, como são 4 cavidades, né? Nos cantos da peça aí, então em vez de pegar as coordenadas dessas cavidades, a gente pode fazer o quê? Usar aquele recurso de coordenadas polares ou aquele grade. Então, nós vamos usar aqui aquele esquema da grade. Tá, pessoal? Vamos tirar aqui, então, a peça novamente. Você vai clicar aqui, ó, em furar. Você vem aqui em posições. Você clica aqui nessa quarta opção aqui, ou nessa, que é a mesma coisa. Tá? Clicando aqui nela, você vai abrir esse menu aqui. E aí a gente vai preencher agora aqui essas posições aqui das suas cavidades, tá? Então vamos abrir aqui o que eu fiz. O label aqui não precisa preencher. O plano G17, o X0, Y0. Isso aqui, pessoal, olha aqui como vocês podem ver, ó, é a coordenada do seu primeiro furo ou da sua primeira cavidade. Então, a gente tinha visto lá que era X de 10 e Y de 8, que é essa primeira coordenada. Esse aqui é o ângulo, esse ângulo aqui, nosso ângulo vai ser 0. Depois, esse outro ângulo também 0. E, novamente, esse ângulo aqui tudo 0, porque a gente vai fazer o quê? Tudo ângulos perpendiculares. O L1, qual é a distância de um furo ao outro, ou de uma cavidade à outra. Se você olhar na nossa cota, ele é de 60 milímetros. Então, colocando o desenho novamente aqui para vocês observarem. Tá vendo aqui, ó? Da primeira cavidade, que é a cavidade 1 ali, até na outra cavidade tem 60 milímetros. E a altura aqui de uma cavidade à outra é 44 milímetros. Então, vai ser 60 de comprimento por 44 milímetros de altura. A gente vai ter 2 colunas e duas linhas. Tá? Então, a gente vai ter aquele retângulo. E aí está feito. Clique em aceitar. E aí ele aciona esse ciclo aqui para você. Fecha com o hemical, tá, pessoal? Não esquece de fechar o hemical aí. E aí recua a ferramenta ali, pronta para poder trocar
e chamar uma outra ferramenta. Beleza, pessoal? Então a gente acionou o ciclo de abertura de cavidades circulares, usando ali o mcal e também usando ali as posições, né? Para facilitar ali, em vez de você pegar coordenada por coordenada de cada cavidade, ou se caso fosse furo, coordenada por coordenada dos furos. Beleza, pessoal? Agora, vamos fazer agora os furos de centro. Bem, pessoal, então eu separei aqui com ponto e vírgula, coloquei esses iguais aqui só para ficar visualmente mais fácil para vocês enxergarem o programa, tá? Vou mencionar agora a T9, que é a broca de centro. Se a gente pegar aqui nos parâmetros, T9 é a broca de centro de 3,2 de diâmetro. Qual que é o RPM dela? 2.986 e o avanço é de 197 metros por minuto. Então, chama a ferramenta T9, coloca a descrição dela aqui, ponto e vírgula, broca de centro de 3,2 milímetros. G54 logo abaixo da ferramenta. O RPM, né, 2.986, sentido horário. E aí, vamos localizar ela no primeiro furo que a gente vai fazer, que é o primeiro furo de centro. Então, voltando com a peça aqui. Então, o primeiro furo que a gente vai fazer é onde está escrito esse número 2. Qual a coordenada ali? No centro aqui desses furos, você tem 40 milímetros até o centro do furo. Como esses furos estão dispostos em um raio de 22,5, então é 22,5 mais 40, que dá 62,5, a coordenada x. A coordenada y é 30, que é na metade da peça. A peça aqui tem 60 de largura, então 30 é a metade. Mesmo esquema, trocou a ferramenta, posiciona x e y primeiro e depois vamos descer em z. Vamos descer para Z10, porque a gente vai fazer uma furação, então vamos deixar 10 milímetros de distância, que é aquele mesmo recua que é assim que termina cada furação. Se fosse com a fresa, para fazer o perfil, a gente deixa 2 milímetros acima. Desce para o Z10. Aqui, pessoal, muita atenção. Sempre lá na furação, a gente vai colocar o avanço da sua broca fora do ciclo, né? Porque dentro do ciclo de furação, que é no ciclo 81, que aqui no caso é o furo de centro, você não tem o seu avanço. Então, o avanço ele fica fora do ciclo. Se você não coloca o avanço aqui fora do ciclo, ele vai usar o último que estava na memória, que no caso a gente usou lá aquela fresa, né? A fresa de 6, que era 425 metros por minuto. No caso aqui, ele está um avanço bem maior do que a gente calculou, que era 197. E aí, aciona o ciclo 81. Deixa eu só tirar a peça. Então, você vai clicar em furar, clica aqui em voltar, e aí você vai clicar aqui em centrar, que é um ciclo 81, que a gente vai fazer o furo de centro. Bom? Clicando no furo de centrar, no PL é o plano G17, é o plano de retrocesso, que é o recuo, 10 milímetros, segurança 2 milímetros. Aqui vamos deixar mcal, porque são o quê? Vários furos, tá bom, pessoal? Não é apósito individual. Z0, aonde começa seu furo de centro, na face da peça. Z0 igual a 0. Aqui, pessoal, vamos deixar ponta. Lembra, aqui a gente usa diâmetro quando a gente estiver escaneando o furo. E aí a gente coloca diâmetro. Caso contrário, a gente tem que colocar ponta. Colocou ponta. Vamos furar ali 5 milímetros de profundidade. E esse DT aqui é aquele tempo que a broca fica lá no fundo do furo. Como o RPM está bem alto, você pode colocar ali um tempo. Pode deixar um tempo 0, né? Porque como o RPM é bem alto. Clique em aceitar. E aí, vamos agora adicionar o roles, que é o que? Coordenadas polares. Tá, pessoal? Como a gente faz? Continua aqui em furar, e aí você vem aqui, clique em posições. E aí aqui a gente tem dois tipos de roles, né? Dois tipos de coordenadas polares. Tem um quando a circunferência está completa, tá? Então você vai fazer os furos e vai fechar esses furos, estão completos.
Ou quando você vai fazer só uma semicircunferência, tá? Então, os seus furos estão dispostos em uma semicircunferência, não está disposto num diâmetro completo, né? Então, tem essas duas opções. Vamos clicar nessa primeira aqui, porque os nossos furos ali, ele está disposto em uma circunferência completa. Aí você clica nessa aqui. Eu não vou clicar porque o meu já está aqui. Clicando aqui, PL é o plano G17, X0, Y0 é o centro do seu quê? Da sua circunferência que vai estar disposto ali os seus furos. Então é X40, Y40. Se você olhar aqui na peça, recordar novamente, tá? Então tá aí, é no centro da peça, X40 e Y30. Depois, pessoal, ele pede aqui o alfa teta. Alfa teta é o ângulo entre os seus furos. O nosso ângulo entre os furos aqui é de 45 graus, tá? Então são 45 graus. Então você vem aqui e coloca 45 graus. O R é o raio das coordenadas desses furos, 22,5. O N é o número de furos. Então a gente tem aqui 8 furos, tá, pessoal? E aqui o posicionar é como você vai posicionar quando você termina um furo e o outro. Lembra que eu falei aula passada? Normalmente a gente pode deixar reta, mas dependendo da sua peça, você pode ter que colocar ali na outra opção. A outra opção que você tem para colocar aqui a sua posição é em círculo. No nosso caso aqui, vamos deixar reta mesmo. E clica em aceitar. E aí ele vai colocar o Rollins 2. E aí fecha com o MCAL, não esquece, tá, pessoal? Fechando com o MCAL. E aí você tem o quê? A disposição de todos os furos, para fazer o furo de centro. A nossa próxima ferramenta vai ser a broca de 6 milímetros, pessoal. A gente fez o furo de centro e agora vamos fazer o furo de 6 milímetros. Chama lá a ferramenta T10. Vamos só olhar aqui, colocar os parâmetros novamente. Então é T10, que é a broca de 6 milímetros de diâmetro. Chama T10, M06, broca helicoidal de 6 milímetros, né? Faz o comentário, tá, pessoal? Para todas as ferramentas, senão vocês ficam perdidos depois. G54, logo abaixo da ferramenta. O RPM, que a gente calculou, 1592, sentido horário, M03. Vamos posicionar naquela mesma coordenada que a gente fez, um furo de centro. X62,5 e Y30. Abaixa a ferramenta até o Z10 e aí coloca qual que é o avanço ali da sua furação. Tá, pessoal? Não esqueça. Não esqueçam de colocar esse avanço. Então, o nosso avanço aqui que a gente calculou é de 159 metros por minuto. Ele fica aqui. Acione agora o ciclo 83, que é a furação profunda, furação pica-pau, furação com descarga de cavaco, né? Esses três nomes aí têm o mesmo significado. Então, tirando os parâmetros aqui de corte. Então, a gente vai fazer agora, a gente já fez o furo de centro, vamos fazer agora o furo de 6 milímetros. O furo de 6 milímetros, qual que é a profundidade dele? Olhando nessa outra peça, se você olhar aqui, pessoal, dá para você ver nessa peça que a profundidade até varar, né? Esse furo de 6 milímetros, ele está varando a peça aí, conforme vocês podem ver no desenho. Então, tem 20 milímetros, ele tem que varar. Como o nosso bruto tem 25 milímetros, a gente pode varar esse bruto. Então, a gente pode colocar uns 26 milímetros ali, né? 1 milímetro a mais do seu bruto. Tirando a peça aqui, pessoal. Então, para acionar o ciclo 83, furação profunda, clique em furar. Aqui você põe para voltar, ó. E vamos colocar aqui, ó, furação profunda, tá bom? E aqui seria a nossa furação profunda, que é o nosso ciclo 83. Entrando nele aqui, deixa completo, G17, o RP, que é o retrocesso 10 milímetros, 2 milímetros de distância segura, coloca a MCAL novamente, né? Assim como a gente tinha feito no outro. Aqui, pessoal, lembra, tinha duas opções, quebra cavaco, que é quebra-paras que ele traduziu, ou elimina cavaco. Vamos deixar o elimina cavaco para a broca sair totalmente ali do seu furo.
Z0, onde começa o seu furo. Aqui, a gente tem a opção de colocar topo ou ponta. Por que a gente vai colocar topo? Como a gente vai varar a peça, tá? A gente vai varar a peça do nosso bruto. O nosso bruto tem 25 milímetros. Então, vamos colocar topo para ele contar ali a medida a partir do seu topo da broca e não da ponta. Para a gente ter certeza que a broca vale. Então, coloca 26 milímetros, o nosso bruto tem 25, coloca 1 milímetro a mais. Esse FD1 é o quê? A gente não colocou um avanço lá de 159 lá fora? Isso aqui é o avanço da primeira penetração. Lembra as aulas anteriores, pessoal, do ciclo de furação? É o nosso avanço da primeira penetração. A gente pode colocar uma porcentagem. Então, vamos colocar 50% ali daquele avanço que a gente colocou lá fora, que é de 159. Vamos fazer uma penetração ali de 5 milímetros inicialmente. Esse DF é a porcentagem. A gente fez 5 milímetros da penetração. A segunda penetração, ele vai fazer 60% de 5 milímetros, que seria 3 milímetros, essa segunda penetração. Esse V1, conforme ele vai diminuindo, sempre uma porcentagem, para ele não depois ficar em um movimento muito pequeno e não sair do lugar, você coloca até 2 milímetros, ele vai fazer essa porcentagem. Depois ele vai manter sempre os 2 milímetros. Se você vem aqui e coloca aqui um incremental, que aí ele vai colocar a medida, ele até some aquele V1, tá vendo, pessoal? Aqui no caso ele vai furar, ó, 5 milímetros para a primeira penetração, a segunda penetração 5 também. Aqui no caso eu podia colocar 3. 3, sempre 3, 3, 3. Ou então você pode colocar uma porcentagem, 60%, e depois sempre 2 milímetros, não diminuir mais. Aqui, essa distância prévia você deixa em automático. E os tempos aqui, como a rotação nossa está alta, você pode colocar esse tempo zerado. Lembra que eu comentei com vocês? Isso depende muito, você tem uma broca muito grande, aí o RPM dela é lento, né? Vamos supor que imagina que você tem uma broca de 200 milímetros, você vai fazer um furo de 200 milímetros. Imagina um RPM dela, talvez o RPM dela seja de 100 milímetros, 150 milímetros. Então, é um RPM bem mais baixo. Então, seria interessante você ficar o quê? Um tempo ali, tá? Que seria esses tempos que ele colocou aqui no início, tá? Esse aqui é o tempo no início. Tá? Esse aqui é o tempo quando ele vai fazer o quebra do cavaco. Esse aqui é um tempo lá no fundo do furo. E esse aqui é um tempo no início do furo. Então, seria interessante, se o RPM for bem baixo, você ficar um tempo ali para poder regularizar esse furo. Tá? Que nem é o nosso caso, a gente está com um RPM bem alto aqui. Beleza? Fazendo isso, clique em aceitar, pessoal. E aí ele vai colocar lá o seu ciclo 83. Com o MCAL já aqui. E aí você coloca o Rollins novamente. Agora fazer o quê? Aquelas coordenadas polares. Se você notar, o Rollins aqui é a mesma coisa, então você pode até vir aqui e copiar esse Rollins aqui e colar aqui, que ele é igual, né? É idêntico. Ou então você pode abrir o Rollins aí e colocar novamente ele. Fecha com o MCAL e recua a ferramenta ali para ficar pronta ali para a próxima troca da ferramenta. Beleza, pessoal? Tranquilo até agora? Espero que sim. Agora, a gente já fez o quê? Quase tudo da peça. Agora, a gente só falta fazer o chanfro com o escariador. Tá? Recuando a ferramenta, então, a gente vai chamar agora a T11. Se vocês notarem, a T11 é o escariador de 12 milímetros, né? Escariador de 12 milímetros. Então, T11 M06, coloca o comentário. G54, né? É o zero peça, sempre abaixo da ferramenta. Qual que é o RPM que a gente calculou? 398 no sentido horário. Vamos localizar no mesma coordenada que a gente está fazendo o furo de centro, o furo de 6 milímetros. A gente vai localizar ali na mesma coordenada ali para fazer o chanfro, que é x 62.5 e y 30. Abaixa a ferramenta até um Z10. E aí, o mesmo esquema aqui, porque aqui a gente vai usar o ciclo 81 para fazer o chanfro, né? Então, aqui o nosso avanço da sua ferramenta, ele fica fora do ciclo. Então, F80, que é o avanço que a gente calculou ali do escariador.
É um F bem mais baixo devido ao quê? Devido ao RPM do escaneador ser mais baixo. Acionar agora o ciclo 81, porque agora a gente vai usar daquele recurso de fazer o quê? Abaixar a ferramenta até que ela atinja um diâmetro tal, tá? Esse é um recurso que a Siemens nos disponibiliza ali para a gente conseguir fazer o chanfro ali com a medida do seu chanfro certinho, tá, pessoal? Então, para acionar aqui esse ciclo 81 é o mesmo esquema. Deixa eu só tirar aqui os parâmetros novamente. Então, você vai clicar em furar. E aí você vai clicar em centrar. Aí você vai clicar em centrar. E aí a gente vai usar esse ciclo 81. Como a gente fez lá com a broca de centro. Abrindo ele aqui, ó, G17, o recuo continua no 10, 2, MCAL, né, por causa que a disposição lá são vários furos, naquela disposição em coordenadas polares. Continua aqui o seu início ali do seu chanfro no Z0. Agora aqui vai mudar, pessoal. Aqui não é mais ponta, vamos colocar diâmetro, tá? Você coloca aqui diâmetro. Qual que é o diâmetro que a gente vai fazer? A gente vai descer com um escaneador com a ferramenta até no diâmetro de 8. Aí você coloca aqui 8 milímetros. Agora aqui sim é interessante, pessoal. Como o RPM está baixo, como o avanço é baixo, é interessante que a gente fique ali pelo menos um segundo ali para regularizar esse fundo, para regularizar esse chanfro. Então coloca aqui um segundo e clique em aceitar. O roles aqui é o mesmo, então você pode ir lá e copiar e colar aqui, tá? Ou fazer ele novamente. Fecha com MCAL, recua a ferramenta e M30. Beleza, pessoal? Então a gente já fez aí todas as operações que a gente devia ter feito para poder fazer essa peça. Vamos lá acertar o offset, que é o quê? As ferramentas para que ele faça a usinagem perfeitamente, tá, pessoal? Como que a gente muda lá no offset? Então, ó, colocando aqui, você vai clicar nessa opção aqui, ó, offset. Clica no offset, ele vai abrir o menu de ferramenta para vocês. Deixa eu só tirar isso aqui. Vamos voltar aqui novamente os parâmetros de corte. Bem, pessoal, então a gente tem aqui, ó, a ferramenta 1, a gente pode colocar o número 1 aqui, diâmetro de 12. Isso aqui é o número de dente da fresa. A nossa T1 tem 4 dentes, se você olhar lá no enunciado. Aqui é o sentido de giro que ela precisa, sentido de giro do fuso, tá? No sentido horário. Depois, a T2. A T2 é a nossa fresa de 6 milímetros. Então, vamos colocar aqui 6 milímetros. E ela tem 2 dentes. 2 dentes, número de dentes. E no sentido horário. Esse comprimento aqui seria o offset. Isso aqui para o simulador, você pode deixar o que tiver aqui, não tem problema. No caso aqui, se você, quando está lá na máquina, quando você presetar a altura da ferramenta, esse comprimento aqui vai mudar. Tá bom? No nosso caso aqui, isso aqui não vai fazer diferença. Aí a T3. A T3 a gente não vai usar, né, pessoal? Então a gente vai usar a T9, que agora é a broca de centro. T9 está aqui, ó. Vamos colocar aqui T9. Quanto que é o diâmetro dela? T9. O diâmetro é de 3,2. 3,2. Esse aqui é o ângulo da sua ponta ali da broca de centro. Tá? Vamos deixar aqui 120 graus. No sentido horário. Aí a T10. A T10 é a broca helicoidal. Já está aqui, broca helicoidal. Vamos colocar aqui o número 10. Quanto que é o diâmetro dessa broca? Broca de 6 milímetros. E aqui, vamos deixar 118, que é o ângulo ali de ponta da broca. No sentido horário. Depois, o escareador, pessoal, que é a T11. O escareador, a gente pode vir, ó, quando você quiser mudar uma ferramenta que está aqui, você clica aqui, ó, em cima da ferramenta, ele vai aparecer isso aqui para você. Deixa eu só tirar os parâmetros aqui. Então, olhando aqui, ó, vamos ver se a gente acha alguns
Tem os favoritos. Aqui, ó, clica em brocas. Vamos ver se a gente tem um escariador aqui. Clica aqui, ó, em brocas. Tem broca helicoidal. Aqui, ó, escariador, ó, o 230. Clica nele e põe OK. Aí ele vai colocar o escariador lá, que é o 11. Ele tem um diâmetro de 12 milímetros. Vamos colocar o diâmetro de 12 milímetros. Agora aqui é importantíssimo você colocar o ângulo perfeito, o ângulo certo do seu escariador. Tá? Vamos deixar aqui 120. Aí no caso você tem que saber qual que é esse ângulo do seu escaneador. Vamos deixar então aqui, ó. Vamos deixar 90, vai. Aí no caso você tem que ir lá e medir quanto que é o ângulo de ponta do seu escaneador. Aqui ele precisa saber quanto que é esse ângulo do escaneador, porque ele precisa saber exatamente o tanto que ele tem que aprofundar para deixar aquele diâmetro de 8, né? Porque o nosso furo tem 6 milímetros. Então, sabendo quanto que é esse ângulo do escaneador e sabendo quanto que é o diâmetro do escaneador, ele sabe o tanto que ele tem que aprofundar, tá, pessoal? Então é importante aqui que esteja ali de acordo com a sua ferramenta ali, para que ele faça ali o diâmetro na medida correta, no sentido horário. Beleza? Então tá configurado aí, ó. Ferramenta 1, a 2 que a gente vai usar, a 9, a 10 e a 11. Eu estou colocando um número aqui, ó, porque a gente chamou lá por T1, T2. Se você deixa nome aqui na ferramenta, aí você tem que colocar lá, quando você chama a ferramenta, entre aspas, e o nome que você colocou. Eu acho mais fácil então colocar um número ali, né? Então você vem e coloca o número aqui e você chama lá por número. E aí, fazendo isso daí, você clica, beleza? Fazendo isso aí já está configurada a sua ferramenta. Então, voltando lá, clicando em Program, você volta lá para o seu programa. Tá aí o programa, pessoal. Já configurado. E agora vamos fazer então a nossa simulação. Vamos ver se deu certo, né, pessoal? Clicando em simulação, aguardando aí. E ele vai começar a fazer a nossa simulação. Começou a fazer o desbaste externo aí, que é o nosso ciclo repeat. A gente pode pôr vista 3D aqui, né? Ó. Então ele vai dar ali 20 passadas, tá? Porque o nosso bruto aqui ele tem 25 milímetros. Ele vai dar 20 passadas, que a nossa peça, depois de acabada, ela tem 20 milímetros de largura. Aqui no caso, pessoal, depois que você fizer essa primeira parte, você tem que pegar e virar a peça e facear ela para depois tirar esse sobremetal que vai estar sobrando. A próxima aula, já adiantando, a gente vai aprender como fazer o faceamento. Existe um ciclo de faceamento que aí a gente vai se utilizar ali para poder então fazer o faceamento e tirar esse sobremetal. Aí engatou agora já ali no seu ciclo no Pocket 4, que é aquela cavidade circular no centro da peça. E aí tem aquele probleminha, né, pessoal, que ele não aparece aqui. Ele demora a aparecer, só depois que termina. Ó, ele varou, né, o nosso bruto aqui, ó. Então por isso que a gente colocou os 26 milímetros. Agora tá fazendo as cavidades aqui nos cantos da peça, que é aquela de 10 milímetros por 10 de profundidade. Furo de centro. Fez o furo de centro. Se vocês notarem, pessoal, o primeiro furo que ele fez foi aqui, né? Nem foi esse outro daqui. Então, não podia, seria até mais interessante a gente localizar o furo aqui, ó, né? Fazer o furo localizar nesse centro aqui, ó, né? Porque ele fez aqui, depois que ele foi fazer esse outro. Mas tudo bem, a gente localizou aqui, depois ele vai puxar e vir para cá. Agora fazendo o furo de 6 milímetros. E agora pega o escariador e fez o chanfre. Beleza, pessoal? Então tá aí a pecinha. Então aqui ele aprofundou até os 8 milímetros. Ele sabe isso devido ao diâmetro do escariador e quanto que é o ângulo de ponta do seu escariador. Então por isso que aquele ângulo ali tem que estar certinho ali com o seu escariador que você está fazendo lá na máquina. E aí tá sua peça, pessoal. Bom, ó, aumentando, dando um zoom nela aí. Você pode girar também, ó. Beleza? Era isso aí, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado, tá? A próxima aula a gente vai ver então agora faceamento e vamos fazer o ciclo de enroscamento, tá bom, pessoal? São vários ciclos aí para a gente completar ali todos os recursos que a gente tem ali na Siemens. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continua ali firme e forte e vamos lá. Até mais, galera. Abraço.